Quando tudo desaba, o que permanece? Existe um tipo de dor que não tem nome. Ela chega no silêncio depois da queda, quando a poeira da perda assenta, e você percebe que não sobrou nada além de um eco dentro de si. Fim de um relacionamento, a morte de alguém, um diagnóstico, um colapso emocional, ou apenas aquele momento em que você olha no espelho e não se reconhece mais. Você dormiu sendo um alguém, acordou sendo um vazio. É nesse espaço, entre o que foi e o que ainda não nasceu, que surge a pergunta que corta mais fundo. Quem sou eu agora? Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia: a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo quando perdemos tudo. O Buda ecoa de um outro tempo. O sofrimento existe, mas também existe um caminho para sua cessação. Ambos, em épocas e contextos distintos, apontam para o mesmo ponto. Quando o mundo lá fora perde o sentido, é hora de voltar o olhar para dentro. Não se trata de voltar a ser quem você era. Esse você já se foi. Trata-se de descobrir quem está tentando nascer agora. Esse vídeo é uma travessia, uma jornada da dor até a presença, da ruína até o silêncio fértil onde o novo começa a brotar. Então, se você sente que algo em você está tentando voltar, não ao passado, mas a si mesmo, permaneça. A desorientação espiritual. Quando a vida perde o eixo, existe uma forma de trauma que não deixa cicatriz visível. Ele não quebrou seu osso, não deixou sangue, mas te arrancou de você. Você sobreviveu. Fez o que precisava. Continuou vivendo. Mas em algum ponto, perdeu o mapa. Acorda, respira, sorri quando necessário. Mas por dentro, vive um vazio sutil, como se a alma estivesse desligada do corpo. A desorientação espiritual não é só tristeza. É ausência de eixo. É olhar para sua rotina, sua imagem, suas escolhas, e perceber que nada disso parece seu. A neurociência chama isso de colapso funcional do eu. O córtex pré-frontal, que dá senso de direção e decisão, se desregula. Enquanto isso, o sistema límbico, o centro das emoções, entra em estado de hipersensibilidade. Você reage mais, entende menos, tenta seguir em frente, mas sente que algo ficou para trás. Você mesmo. O Buda dizia que o sofrimento nasce da resistência à impermanência. Mas como aceitar o que muda, quando nem sabemos mais onde estamos? Viktor Frankl reforça: o ser humano pode suportar quase tudo, exceto a sensação de que está vivendo por nada. É por isso que o caos externo só nos destrói completamente quando se instala dentro. Não é o fim em si que nos derruba. É o que ele nos faz esquecer. Nossa essência. A primeira reconexão não começa com uma resposta. Ela começa com um sussurro. Estou aqui, mesmo sem saber quem sou. O propósito como âncora. Frankl e a busca por sentido. Quando tudo perde o sentido, a mente entra em colapso. Mas é a alma que silencia primeiro. E nesse silêncio, o vazio assusta. Mas Frankl descobriu, nos lugares mais sombrios da Terra, que o vazio pode ser semente. Enquanto esteve nos campos de concentração, cercado de morte, fome e brutalidade, Viktor Frankl observou algo que mudou para sempre a psicologia moderna. Os que sobreviveram mais tempo não eram os mais fortes. Eram os que tinham um motivo, um porquê. Não um objetivo material, mas uma promessa interna. Uma frase que ecoava dentro. Preciso sair daqui para reencontrar minha esposa. Quero terminar meu livro. Preciso mostrar ao mundo que isso aconteceu. Frankl chamou isso de logoterapia, a cura através do sentido. Não perguntamos mais o que quero da vida, mas o que a vida está me pedindo agora. Essa mudança sutil transforma tudo. Porque o propósito não é mais um desejo pessoal. É uma resposta a um chamado profundo. Não vem da mente, mas de algo maior, que pulsa através de você. E a neurociência comprova. Quando você se conecta a um propósito verdadeiro, mesmo que pequeno, seu cérebro ativa o sistema de recompensa. A dopamina não mais te aprisiona em promessas externas, mas se alinha a algo interno e contínuo. Um porquê que não depende de circunstâncias. Frankl dizia: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Não porque o como é fácil, mas porque a alma deixa de se sentir perdida e passa a andar, mesmo que aos tropeços, em direção a algo que a chama de volta para casa. A meditação da presença, o Buda e a reconstrução pelo agora.
Depois do caos, a mente se transforma num campo de batalha. De um lado, os fantasmas do que aconteceu. E se eu tivesse feito diferente? Do outro, o medo do que ainda pode acontecer. E se eu nunca mais for o mesmo? A presença desaparece. E com ela, desaparece também a única chance de cura. O Buda ensinava que a mente que sofre não está no presente. Ela está tentando voltar a um passado que já não existe, ou controlar um futuro que ainda não chegou. A cura, ele dizia, acontece quando voltamos para o agora. Não para entender, mas para simplesmente estar. A meditação, então, não é um estado místico inalcançável. É um retorno radical àquilo que sobra quando você solta a tentativa de controlar. É sentar-se em silêncio e não tentar mudar nada. Observar seus pensamentos como quem assiste nuvens passando no céu, sem se apegar, sem se identificar. A neurociência confirma o que o Buda intuía. A prática da atenção plena aumenta a densidade do córtex insular, área responsável pela autorregulação emocional, e reduz a reatividade da amígdala, a parte do cérebro que dispara o alarme do medo. Meditar é, literalmente, ensinar o corpo a não fugir de si. E não precisa ser complexo. Você pode começar agora. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Observe o que está acontecendo dentro de você, sem tentar consertar. Essa prática simples pode ser seu primeiro tijolo de reconstrução. Você não precisa curar tudo hoje. Só precisa voltar para si, agora. Porque é no agora que a alma pode respirar. É no agora que o trauma começa a perder o controle. É no agora que você se reconecta com o que ainda está inteiro em você. Apesar de tudo, a ilusão da retomada. Você não precisa ser quem era. Uma das dores mais silenciosas após o caos é o desejo secreto de voltar a ser como antes. Você se pega tentando reconstruir os pedaços. Tentar sorrir como antes. Agir como antes. Pensar como antes. Mas há uma verdade profunda e inegociável. Você não é mais aquela pessoa. E tudo bem. O trauma, a perda, o colapso não foram apenas eventos externos. Eles foram terremotos internos. E todo terremoto muda o relevo da alma. O ego, desesperado por controle, tenta restaurar a imagem antiga. Mas a alma não quer voltar. Ela quer evoluir. Buda chamava isso de impermanência. Nada permanece como era. Toda tentativa de estagnação gera sofrimento. Franco dizia que a dor nos convoca a novos sentidos. Ela não quer que você volte. Ela quer que você transmute. Esse é o erro mais comum. Acreditar que cura é recuperação de identidade. Mas a cura real é gestação de uma nova presença. Você não está regredindo. Você está se abrindo. A dor que você sente não é retrocesso. É expansão não compreendida ainda. É como querer transformar uma borboleta de volta em lagarta. A verdade é que o casulo rompeu. E a única saída é aceitar as asas, mesmo que elas ainda tremam. Você não está se perdendo. Está se deixando nascer. E talvez essa nova versão de você, mais lenta, mais verdadeira, mais sensível, seja justamente o que o mundo mais precisa agora. O exercício do propósito diário. A maioria das pessoas busca por grandes propósitos. Mas, depois do caos, o que realmente salva não é uma grande revelação. É uma pequena escolha com sentido. Um gesto, um passo, um microato de reconexão com aquilo que, mesmo em silêncio, ainda pulsa dentro de você. Viktor Frankl chamava isso de responsabilidade existencial. Não como uma obrigação imposta de fora, mas como uma resposta que brota de dentro. Não se trata de perguntar o que a vida ainda pode te dar, mas o que ainda vive em você, que merece ser entregue ao mundo. Esse é o convite do propósito diário. Escolher, a cada manhã, um único ato que te reconecte com algo maior do que a sua dor. Pode ser algo simples, mas precisa ser sincero. Escrever algo verdadeiro. Escutar alguém com presença. Plantar uma semente. Honrar uma memória. Dar forma a uma dor. Não é sobre produtividade. É sobre presença com intenção. Franco dizia que, mesmo no campo de concentração, onde quase nada era possível, ainda era possível escolher como responder ao que estava acontecendo. Essa escolha é o que preserva nossa dignidade. E é o que reacende a alma. Se não posso mudar a situação, posso mudar a mim mesmo diante dela. Um exemplo. Uma mulher,
devastada pela depressão após perder a filha, decidiu começar um pequeno ritual. Todos os dias, escrevia uma carta anônima de gratidão para alguém. Um vizinho, um caixa do mercado, um professor esquecido. Não dizia quem era. Não esperava resposta. Ela apenas escrevia. E, carta após carta, algo dentro dela começou a respirar de novo. Hoje, a neurociência confirma. Atos diários de sentido reduzem o cortisol, equilibram o sistema nervoso e aumentam a serotonina, que está ligada à sensação de conexão, de valor, de presença. Então, aqui vai a prática. Ao acordar, antes de pegar o celular, pergunte-se com honestidade: como posso servir algo maior que a minha dor hoje? Essa pergunta muda o seu campo vibracional. Ela tira você da frequência do colapso e te reconecta ao fluxo da vida. Porque às vezes, a cura não vem quando você entende tudo. Ela começa quando você age como se sua alma ainda tivesse algo a oferecer. E ela tem. O silêncio como solo fértil da alma. Depois que tudo desaba, o silêncio pode parecer insuportável. Ele ecoa como um vazio, uma ausência, uma falta de sentido. Mas, e se esse silêncio não for o fim? E se ele for o solo? Muitas vezes, confundimos silêncio com abandono. Mas o silêncio não é a ausência de vida. É o lugar onde a vida se reorganiza. É ali, quando todas as vozes se calam, inclusive a da sua mente ansiosa, que outra voz começa a surgir. Mais baixa, mais profunda. Aquela que você passou anos ignorando, mas que sempre esteve aí. Viktor Frankl dizia que o vazio existencial é, na verdade, uma convocação ao sentido. Não um castigo, mas um chamado. O Buda falava que o silêncio contém tudo o que ainda não pode ser dito. E que, na quietude, está contido o universo inteiro. Porque o que você é, só pode ser escutado no espaço onde nada mais grita. Não é fácil sentar-se com sua dor, com seus pensamentos desordenados, com a sensação de não saber quem se é mais. É um ato de coragem radical, mas também é um ato de fé. A fé de que, se você tiver paciência o suficiente para não fugir, algo novo vai brotar. O silêncio não é o fim da vida interior. Ele é o início. Você não precisa preencher todos os espaços. Não precisa se apressar para voltar a ser quem era. Você só precisa se permitir existir no intervalo, na pausa, na respiração. Porque, às vezes, é ali, no que não se pode nomear, que a alma finalmente encontra espaço para florescer. O que sobra quando o mundo cala é quem você sempre foi. Reconectar-se não é se encontrar, é se habitar. Você não precisa voltar a ser quem era. Não precisa ter todas as respostas, nem encontrar uma explicação para tudo o que aconteceu. A verdade é que, depois do caos, a busca não é mais por identidade, é por presença. Reconectar-se não é se encontrar, é se habitar, é escolher, dia após dia, estar consigo, mesmo quando ainda dói, mesmo quando você não sabe exatamente para onde está indo. É confiar que, só pelo fato de estar presente, algo dentro de você já começou a se reorganizar. A dor que você sente não é prova de que está quebrado. Ela é prova de que ainda está vivo, de que algo dentro de você ainda pulsa, ainda pede sentido, ainda quer florescer. Viktor Frankl escreveu: o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontramos sentido nele. O Buda ensinava: tudo o que precisamos já está dentro. Você não precisa estar curado para estar presente. Você só precisa estar disposto, presente o suficiente para ouvir a próxima pergunta, para dar o próximo passo, para respirar mais uma vez. E mesmo quando não houver voz, direção, ânimo, mesmo quando o mundo parecer ruído, e você, ruína, lembre-se, mesmo em ruínas, você ainda é solo fértil para florescer.